Professor, fiz um concurso e vi o verbo transitivo direto e indireto com o objeto indireto antes do verbo. Isso é possível? Claro que é possível. Vocês precisam compreender que na língua portuguesa, os termos de uma oração podem ser organizados em ordens diferentes. Desse modo, nós reconhecemos duas ordens, a ordem direta e a ordem indireta. Na ordem direta, os termos da oração estarão organizados exatamente desta maneira. Primeiro virá o sujeito, depois o verbo e, no final, os complementos verbais. Porém, às vezes, o falante tem o desejo de enfatizar um termo da oração, deslocando esse termo da sua posição natural para outra posição da oração, construindo assim a ordem inversa. Desse modo, pode ser que a oração venha construída primeiro com o sujeito, depois o complemento verbal e o verbo só no final. Pode ser que a opção do falante seja iniciar a oração com o complemento verbal para enfatizá-lo, depois ele usa o verbo e coloca o sujeito no final e assim por diante. Na oração, o aluno entregou a prova para o professor. Toda análise sintática começa pelo verbo. Entregou. Achado o verbo, eu pergunto: quem entregou a prova para o professor? O aluno. Fazemos a nossa linha imaginária aqui, reconhecendo os dois termos básicos da oração. O sujeito, o termo sobre o qual declaramos alguma coisa, e o predicado, toda a declaração que se faz a respeito do sujeito. Observe agora a estrutura do predicado. Ele se organiza em torno deste verbo. Se você dissesse apenas o aluno entregou, perguntariam: o aluno entregou o quê? Isso indica que o verbo é transitivo, porque ele exige complemento de natureza obrigatória. Pensa agora da seguinte maneira: o aluno entregou o quê? A prova. O aluno entregou a prova para quem? Para o professor. Observe que este verbo transitivo veio complementado por dois complementos. O primeiro, a prova, é iniciado sem preposição. Este a é um artigo. Este complemento do verbo transitivo sem preposição é um objeto direto. Porém, o segundo complemento para o professor se liga ao verbo transitivo por meio de uma preposição. Isso faz deste complemento um objeto indireto. Se o verbo pede dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, o verbo é transitivo, direto e indireto. Note que a oração foi construída em ordem direta. Primeiro veio o sujeito, depois o verbo e, no final, os complementos verbais. Mas imagine que o falante tenha a intenção de enfatizar o objeto indireto. Para isso, o falante pode antecipar o objeto indireto e movimentá-lo para o início da oração, numa construção como esta: o aluno, para o professor, entregou a prova. Observe que o objeto indireto saiu da sua posição natural e veio para antes do verbo, o que é permitido dentro da língua portuguesa. Assim, o objeto indireto ficou antes do verbo transitivo indireto. E por mais que não seja uma obrigação, há a opção de utilizar a vírgula para marcar esse deslocamento de um termo da oração. Portanto, o objeto indireto pode sim vir antes do seu respectivo verbo.